Aqui nessa história, o que Deus me relatou, me mostrou, que Ele não curou só esse homem, não foi de uma enfermidade física, mas também uma enfermidade na alma. Porque naquela época, os judeus, quando eles tinham os seus filhos ou até outros familiares que eram enfermos, eles colocavam aquelas pessoas no tanque de Betesda. Porque naquela época uma pessoa na sua família com sinal de enfermidade era como se fosse uma maldição naquela família. Era um caso de vergonha que apontava e ninguém queria passar por aquilo. E desde então para Jerusalém. E no momento que Jesus estava por ali, a primeira vez que ele passou em frente ao tanque de Betesda, ele tinha 12 anos de idade. E ele começou vendo aquele coxo deitado naquela maca. E Jesus passou anos e anos e anos e olhando aquele homem lá. Depois que se passou 21 anos, Jesus foi em direção àquele homem. Jesus sabia que a maior dor que ele tinha era que ele estava sozinho lá, era que ele estava abandonado. E Jesus queria curar ele naquele momento. Mas só que para Jesus trabalhar nós precisamos falar. Para Jesus trabalhar nós temos que se expressar diante do Pai. Glória a Deus. E Jesus foi lá em direção a ele e perguntou a ele: queres ser curado? E ele logo respondeu: eu não tenho ninguém. E ali estava a dor, ali estava a mágoa, a ferida, que ele não tinha ninguém por ele. Pensa uma pessoa com 38 anos, irmãos, naquela situação, sem um abraço, sem uma palavra amiga, sem um consolo, sem um refrigério. Pensa, e olhando ali do lado, e aquelas pessoas que estavam ali do lado, as famílias que tinham posses, que tinham dinheiro, eles pagavam as pessoas, os enfermos, que pudessem ajudar para empurrar eles no tanque. Porque a história daquele tanque era que um anjo descia e tocava na água, e no mover da água, quem caía ali dentro ia ser curado. E ele não tinha ninguém por ele. Então imagino eu, aquele homem deitado ali em cima daquela maca, e olhando aqueles homens, junto com o outro, tendo quem ajudar, tendo quem falar, tendo quem andar com um aperto de mão, e aquele homem se encontrava sozinho. E o que paralisava ele era essa dor. Então, irmãos, e eu, quando Deus me encaminhou para me ler essa passagem, eu me lembrei que um dia eu estava como aquele homem. Porque muitas das vezes, quem não me conhece sabe, eu perdi o meu pai muito novo. Quando eu perdi o meu pai, eu tinha 9 anos de idade. E até ali, com 9 anos, um menino novo. E começou eu sentir as diferenças. E passou 9, 10, 11, 12, quando foi em 13 anos de idade, eu já não aguentava mais. Eu até mesmo ficava me questionando com Deus, porque muitas das vezes eu ia para a escola e eu via os meus colegas, que o meu pai sempre tinha o costume de me levar para a escola, e depois de 9 anos de idade eu passei isso sozinho. Eu mesmo que tive que criar uma proteção, eu não tinha mais ninguém que me protegesse. Então, desde aquele momento, começou a vir um vazio muito grande dentro do meu coração. E foi aí que eu comecei a cair na bebida, comecei a cair no cigarro e também cair na homossexualidade. Através desse vazio, essa dor que tinha na minha alma, eu comecei buscando coisas para tentar suprir. E aí então, anos e anos foi se passando. E eu já não aguentava mais, porque a dor não passava e era terrível.
tinha os meus familiares que eles tentavam dar o suporte, mas não é como o amor de um pai. Muitas das vezes eu via os meus primos, junto com os pais, ia para o cinema, ia para qualquer outro tipo de lugar, qualquer diversão, e eu não tinha ninguém para ir, até porque minha mãe ficou muito abalada, então nem com ela eu podia contar, era eu e Deus. Então quem que me acolheu? Aí eu fui entrando nesse mundo louco, e nisso quando eu pegava e eu começava a sair, e começava a fazer coisas que não agradavam a Deus, aí então eu via que aquilo dali não era para mim, eu via que aquilo dali não estava normal, e eu ficava, Senhor, o que será de mim? E eu pensava naquele momento, eu me sentia muito abandonado, eu sentia que Deus não tinha, não tinha solução nenhuma, e creio eu que esse homem também estava sentindo a mesma coisa, porque ele estava há 38 anos, 38 anos ali, irmãos, em cima de uma maca, à beira de um tanque que falava que existia cura. E cadê a cura, irmãos? Imagina aquele homem interrogando e falando, perguntando, Senhor, cadê você? Cadê esse anjo que fala que quando toca aqui que eu serei curado? Cadê o toque desse anjo aqui neste lugar? Eu imagino esse homem perguntando, e a dor que tinha dentro da alma dele. Mas só que Jesus, irmãos, a história relata que quando ele passou ali, ele tinha 12 anos de idade pela primeira vez. E Jesus voltou lá depois de 21 anos. Ele estava com 33, mas toda vez que Jesus passava lá, irmãos, ele olhava para aquele homem. E quando eu tive essa mensagem nas minhas mãos, quando eu lembrei do meu passado, e quando até mesmo eu me perguntava, que eu falava, Senhor, por que tudo isso? Senhor, por que o sofrimento? Por que o Senhor levou meu pai tão cedo? Por que essa dor? Por que o Senhor permite tanto isso? Mas eu vi. Mas eu vi que Jesus, ele olhava para mim como ele olhava para aquele coxo. Glória a Deus. Então logo eu, e Jesus, quando estava ali, ele perguntou, queres ser curado? E o homem falou que não tinha ninguém. Aí Jesus já começou a se agradar. E Jesus olhou para ele e falou, levante-se, pegue a maca e ande. E comigo não foi diferente. Demorou um pouquinho, mas eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, irmãos, foi extraordinário. Porque eu não estava assim, eu era um pouco no físico, era um pouco mais diferente. E quando Jesus veio aqui, e ele perguntou, queres ser curado? Mas muito olhos e pode falar. Que cura é essa? É a cura do exterior? Que cura é essa? Porque todos podiam olhar e falar, o que é o quê? É a cura gay? É a cura do quê? É a cura do vício? Não, mas era a cura que tinha, a ferida que tinha dentro da minha alma. Era o vazio que eu sentia. Jesus não me perguntou nada disso. E quando Jesus me perguntou, e eu comecei a me expressar, e eu comecei falando, Senhor, eu sinto tanta falta, eu sinto tanta saudade. Oh Senhor, se eu pudesse, se o Senhor pudesse, pelo menos, ó Pai, eu queria sentir um abraço de um pai. E na mesma hora, irmãos, veio alguém marchando em minha direção e me perguntou, eu vim te dar o abraço de pai que você tanto pede. E na mesma hora eu peguei e falei, Jesus, eu largo o cigarro, eu largo a bebida, eu largo tudo, porque eu quero esse abraço pelo resto da vida.
quer na igreja hoje. Eu vim aqui falar com os irmãos que por mais que seja dor, por mais que seja luta, mas Jesus não está olhando o seu exterior. Ele está sondando o que tem dentro de você. Porque muitas das vezes nós encontramos aqui, não existe nenhum santo, nós somos falhos. Pode ter alguém viciado, pode ser alguém drogado, mas Jesus não está olhando o seu exterior, mas sim o seu interior. E é através dessa cura no seu interior que você irá mudar de nível. Através dessa cura no seu interior que você terá o caminho da paz, o caminho do sossego. E através dessa cura, Deus vai te dar dom para curar outras pessoas. Glória a Deus. E eu creio, em nome de Jesus, eu creio que quando Jesus curou aquele homem, todos ficaram olhando indignados. Lógico que muitas das vezes tem muito para criticar, irmão, que não acredita na mudança, mas o Senhor, Ele nos justifica. Ele está com nós aqui neste momento. E foi essa mensagem. É rápida, mas é do coração de Deus. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Que Jesus cura, liberta e restaura. Aleluia. E Ele quer curar cada um de vocês aqui. Não importa qual for a sua dor, mas Ele está aqui. E Ele vai te ajudar. Mas para Ele te ajudar, você tem que se expressar diante do Pai. Você tem que falar com Ele aonde que dói. Porque se você não falar, Ele não vai tratar. Porque muitos falam aquela frase: Deus sabe de todas as coisas. Amém, Ele sabe, mas Ele só curou o coxo quando o coxo abriu a boca. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus está aqui e Ele quer te tratar. Glória a Deus. E eu agradeço a minha oportunidade. Deus é tremendo, meus irmãos. Hoje Deus permitiu que o nosso irmão Mateus trouxesse essa palavra para nossas vidas, que contasse esse testemunho. Muitas das vezes, nós seres humanos falhos que nós somos, nós somos igual a Tomé. Nós precisamos ver para crer. Nós estudamos que Deus é um Deus que faz, que é um Deus que trabalha, é um Deus que opera. Mas muitas das vezes, devido à nossa limitação humana, a gente precisa ver para crer. E se você precisa ver para crer, aqui está o testemunho vivo do Senhor. E foi essa a mensagem que o Senhor colocou no coração do irmão. Nessa noite é esse testemunho que nós temos que ouvir da parte de Deus. É o testemunho de que nós temos um Deus que pode mudar toda e qualquer circunstância. O testemunho de um Deus que reverteu um quadro. E todas as línguas que batiam contra ele, todas as línguas que diziam que ele não ia conseguir, porque na caminhada com Deus é assim: quando você decide largar tudo,